Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados, que esta paz esteja em vossos corações, que o Senhor vos enche, que o Senhor vos renove, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre a sua vida o renovo, que o Senhor te fortaleça, que toda opressão, em nome de Jesus agora, cessem sobre a sua vida, que o Senhor te cure, te liberte. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar alegres no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Sempre alegres. Alegres. Glória a Deus porque o Senhor vive e podemos crer no amanhã. Temos tantas tribulações, mas passaremos com Ele. Amém? Não entristeça os vossos corações. Crede em mim, crede também em Deus, como Jesus diz. Crê em Jesus, precisamos crer. E todo esse tempo que nós andamos com o Senhor, vamos aprendendo, vamos chegando à maturidade espiritual até ser dia perfeito. Precisamos ser dia perfeito para Deus, meus irmãos. Deus está trabalhando nos nossos corações, vai nos limpando dia após dia, tirando as nossas arestas, tirando as nossas indiferenças, tirando as nossas razões, a nossa dureza. E eu digo, ou a gente vai ficando maduro e aprende e fica um fruto bom, ou vamos realmente acabar virando um fruto amargo. Nós precisamos ser doces, meus irmãos, como mel. Precisamos ser doces, não azedos, não irados, não revoltados. Podemos pregar contra toda injustiça, mas não ficar revoltados, meus irmãos. Não cabe ao cristão falar palavrão, não cabe ao cristão amaldiçoar, meus irmãos, e nem desejar mal a ninguém, e nem usar de palavras, meus irmãos, que possam denegrir as pessoas. O caráter cristão, meus irmãos, nós sabemos que toda palavra, toda escrita e toda palavra falada, ela foi feita por Deus. Não tem coisa alguma que não foi feita por Deus. Até a minha voz que eu estou falando foi o Senhor quem criou. Meus pensamentos, amém? Tudo vem de Deus. Então nós precisamos aprender, desde a palavra que sai da nossa boca, a não pronunciarmos coisa alguma que pode ligar no mundo espiritual o desprezo às pessoas, né? Ou usar palavras a denegrir as imagens das pessoas. Não podemos, meu irmão. Principalmente nós que estamos dotados já de um conhecimento de Deus. O cristão, ele tem que ter paz, tem que ter harmonia, meus irmãos. Um cristão verdadeiro tem que ter harmonia, ele tem que ter paz no seu coração. Aleluia. E nós precisamos ser moldados. Eu não era desse jeito no começo, amém? Mas Deus vai moldando. E precisamos aprender todo dia temos que tirar algo. Não somos perfeitos, meus irmãos. Perfeito só o Senhor. Quando aquele jovem disse, bom mestre, e Jesus diz, bom só Deus. Olha, nem Jesus se colocou como bom, amém? No qual nele não havia pecado, mas ele realmente levou a glória para Deus. Se alguém tem que se gloriar, se glorie no Senhor. Nós não somos nada, nós somos simplesmente o pó da terra com um sopro de vida, no qual o Senhor coloca em nós todos esses sentimentos, amém? E coloca o seu espírito que precisamos. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, ele é notável na vida de qualquer um. Você nota quando uma pessoa realmente fala por Deus. Ela fala de uma fala equilibrada, ela fala realmente com princípios de justiça, meus irmãos. Então, nós precisamos buscar essa unção de Deus dentro da nossa vida. Não é isso que justifica o homem, mas são princípios realmente do fruto do Espírito Santo que precisa ter dentro do homem. A paz, a longanimidade, o verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus, meu irmão. Porque a palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. O apóstolo Paulo, ele diz para a gente não usar de nenhuma palavra torpe, porque, na verdade, nós precisamos corrigir a nossa vida. Nós temos que ter uma palavra pura, porque o verdadeiro cristão, meu irmão, ele não esconde a sua natureza, não esconde a sua identidade, e nós precisamos realmente ser transparente em tudo que nós fazemos. O cristão, ele tem que ser transparente, meus irmãos. E quem usa do engano
é o diabo. O diabo usa do engano. Nós somos de Deus. Nossa vida é transparente, não tem nada aqui oculto que não possa ser revelado. Para Deus nós não podemos e nem temos como esconder, porque Ele nos sonda, nos esquadrinha, conhece o pensamento. Amém? Agora, é tremendo quando o cristão também, ele é por si criado numa natureza transparente. Quando você não vê maldade dentro do coração do cristão, você não vê maldade, você não vê interesse dentro do coração do cristão. Um coração puro. E é isso que Deus quer de cada um de nós. A pureza. A pureza para nos entregarmos uns aos outros, meus irmãos. Precisamos confiar. O corpo realmente precisa estar confiando no outro. Está difícil, meus irmãos. São dias difíceis, são dias trabalhosos. Mas nós precisamos buscar essa identidade no mundo espiritual. Precisamos viver com seriedade, fidelidade. A fidelidade é tudo, meu irmão. Ser fiel, ser fiel. O que Deus quer de cada um de nós é a fidelidade. Como Ele é fiel, Deus não pode negar a si mesmo. Ele vela para cumprir toda a sua palavra. A palavra do Senhor se cumpre tudo. Tanto que Ele diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque o homem é mutante, meu irmão. Ele muda. A cada cenário ele muda, a cada sintoma ele muda. Deus não muda. Uma coisa que Deus abomina é o divórcio. Por que Deus abomina o divórcio? Porque quando a pessoa faz um voto de fidelidade, de se unir a uma mulher só, ou o marido, é um voto selado de serem fiéis um para o outro até a morte. Quer dizer, qualquer que quebra esse princípio está quebrando a aliança, meus irmãos. Jesus, ele veio fazer uma aliança conosco. Ele derramou o seu sangue. E se nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, há uma aliança com Ele. Amém? Do mesmo jeito que Ele é fiel para conosco, ainda que a gente não permaneça fiel, Ele permanece fiel, mas nós temos que permanecer fiel. Fidelidade. Essa fidelidade, meu irmão, que está faltando nas almas e nas vidas. A falta de fidelidade. A falta de amor, de respeito, de temor é que realmente são princípios realmente no mundo espiritual do reino de Deus que tem que ser cumprido para nós sermos íntegros. A justiça de Deus. Tudo que é feito dentro da justiça, meus irmãos, aleluia, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto. Precisamos viver, meus irmãos, ainda que o mundo não esteja vivendo na honestidade. Porque se a gente esperar a justiça dos homens, meus irmãos, nós não vamos ter. Se você esperar a justiça do governo, se você esperar a justiça dos homens, porque nós precisamos entender que às vezes a gente vai lá na palavra e as pessoas tentam defender um reinado humano. Eu creio que não exista homem realmente que possa estar num lugar realmente de autoridade se Deus não permitir. Como Pôncio Pilatos estava ali, Jesus realmente falou que ele não teria nenhuma autoridade se de cima não tivesse vindo. Permitido, meu irmão. Então, os governos podem ser justos, os governos podem ser ímpios, mas se eles estão ali é porque há uma permissão de Deus. Agora, o fato deles estarem ali não querem dizer realmente que eles estão fazendo a vontade e a direção de Deus, meus irmãos. A palavra lá no livro de Provérbios 29:2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina o povo geme. Meus irmãos, o governo de um homem justo, justiça, então nós precisamos aprender tudo. Quando nós falamos de justo, meu irmão, aquele que tem todo o princípio dentro da palavra de Deus, que teme a Deus, todo o teu princípio tem que estar no Senhor. Aleluia. Justo, quando o justo governa, o povo se alegra. Eu não tenho visto nenhum governo sobre a terra realmente e justos tenham governado, meus irmãos. A gente tem visto homens ímpios sobre os governos. Então, por isso que o povo tem gemido demais. Quero abrir os olhos dos irmãos, meus irmãos, que vocês não creiam que tudo que está acontecendo, Deus está apoiando. Se as pessoas estão lá, houve uma permissão de Deus, mas não que as pessoas, meus irmãos, que estão lá, estão agradando a Deus. E nem tem princípios nenhum cristão. Nenhum. Eu digo são ímpios. Homens ímpios. Homens totalmente ímpios. Que não tem justiça de Deus nenhuma. A justiça de Deus, meu irmão, para andar como justo, realmente precisa estabelecer o governo pela palavra. Um cristão tem que ser totalmente idôneo, meu irmão. Princípio idôneo.
Nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. E quem reina sobre as nossas vidas é o Senhor, é Deus. E só dele vem o nosso socorro, meus irmãos. Precisamos orar, sim, para que o Senhor ilumine os governantes, para que eles tenham sabedoria, meus irmãos. Mas se a impiedade no coração dos homens, meus irmãos, se levam por outros caminhos, aí o povo vai gemer mesmo. Mas, independente de qualquer coisa, como vai o governo ou não vai o governo, nós temos um socorro bem presente no dia da angústia, que é o nosso Deus. Então a tua força tem que estar no Senhor. A tua força tem que estar em Deus, não nas coisas, meus irmãos. A tua força não vem do governo. A tua força não vem de lugar nenhum. A tua força vem do Senhor. Amém? Então você precisa buscar no Senhor, meus irmãos. Aleluia. Porque se nós olharmos a ação diabólica que está no mundo, ela está fazendo um povo entrar por um caminho errado e buscar apoio exatamente naquilo que não é Deus. É isso que o anticristo faz, meus irmãos. Buscar apoio naquilo que não é Deus. Nós não temos que buscar apoio naquilo que não é Deus, meu irmão. A palavra de Deus diz que o mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós passarmos, presta atenção que eu estou falando, nós estamos fazendo a obra de Deus já há muitos anos, e tem passado o governo, e saído do governo, entrado o governo, e nós continuamos fazendo a obra de Deus. E você vai prestar atenção que vai entrar governo, vai sair governo, e nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Porque esse é o caminho, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece, meu irmão. E nós precisamos permanecer na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu digo, precisamos de tantas coisas neste mundo, meus irmãos. Eu creio que tudo que é colocado no mundo foi o próprio Deus que instituiu. Deus instituiu os reinos, os governos, as cidades, as autoridades, para que houvesse organização e o povo estivesse sujeito a leis, para que um respeitasse o outro, para que não houvesse roubo, engano, para que houvesse um jeito justo, porque imagina os ímpios se não houvesse algum meio e recurso, meu irmão, como médico, porque tem pessoas que não creem em Deus, ainda tem recursos que curam as almas aí, para que o povo não sofra. Deus colocou exatamente os governos para que o povo não sofra, meus irmãos. Um povo organizado, um povo que respeite, para que o mundo viva mais equilibrado. Mas aí entra Satanás com os ímpios, com a ganância, com o roubo, e o povo geme. Nós precisamos ficar no Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em Deus, vamos esperar no Senhor, meus irmãos. Não vai atrás do vento. Eu vou falar uma coisa e volto a falar. A igreja não tem que estar envolvida com a política, meu irmão. Em momento nenhum nós vamos pegar dentro do Novo Testamento a igreja envolvida com a política. Temos lá no Velho Testamento, sim, onde o Senhor levantou reis, Davi, aquela linhagem de Saul para frente, amém? Nós vemos Davi, nós vemos Salomão, nós vamos vendo todos os reinos que reinaram, mas havia um propósito de todos esses reinados até chegar a Jesus, meus irmãos. Mas quando Jesus vem, ele muda todo o cenário. Ele tira, quer dizer, nós vemos que parou. Não temos mais nenhum rei, a não ser o nosso rei Jesus. Amém? Ele veio reinar sobre nós, meus irmãos. A palavra diz do reinado de Jesus, um reinado eterno. Então nosso rei é Jesus. Aleluia. Então esse rei, então, a palavra, ela leva a profecia que o Senhor vai estabelecer um rei, não um rei humano, mas um rei que ia interceder por nós, amém? Que ia reinar sobre nós. Isso já aconteceu, está em nossas vidas nos dias de hoje. Esse é o nosso rei, aleluia. Deus não vai colocar nenhum governo para que se edifique aqui uma situação através de homens políticos, meus irmãos. Até porque esse meio ele é corrompido, eles não vivem a palavra de Deus, meus irmãos. Então a igreja tem que estar separada. A igreja pode orar para que o coração desses homens possa alcançar sabedoria e para que o Senhor também tire toda a seta do diabo para que o povo não sofra. Mas o envolvimento direto não, meus irmãos.
Temos que abrir o entendimento, ter direção de Deus, meus irmãos. Então a igreja, ela não tem que buscar apoio. Não, porque a igreja, se tiver lá 2 senadores, 3, eles vão ajudar, vão lá porque a igreja está precisando, porque depois vem umas leis aí e querem fazer as coisas. Se a gente tiver alguns senadores, eles não vão deixar aprovar. Meus irmãos, pode ter uma bancada toda de evangélico. Se Deus quiser, meu irmão, até o erro entra. Porque tem coisas que vão acontecer que os homens não vão mudar, meus irmãos. É profético. É profético porque, pelos homens se desviarem da palavra de Deus e viverem o evangelho, meus irmãos, e viverem todas as aberrações que estão aí, se camuflam como cristão, mas não são cristãos, são tudo lobos disfarçados de ovelha, meus irmãos, com todos os interesses por trás. Nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos, ficar na palavra. Porque nós vamos colocar uma bancada lá para impedir o casamento do homossexual, não vamos permitir nada, não vamos permitir. E aí? Profecia, meu irmão, dentro da palavra ninguém muda. Ninguém muda nada. Tudo que está escrito vai acontecer e homem nenhum vai mudar, meus irmãos. Tudo isso está acontecendo, meus irmãos, porque os homens se desviaram da justiça de andar na lei de Deus. Estão entregues a si mesmo. Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Deus realmente tirou a mão e deixou, fazem o que vocês querem. Até agora estava controlando a vida de vocês. É tremendo, porque o Espírito Santo controla tudo. O poder de Deus controla tudo, controla até o homem mau para ele não fazer loucura. Mas chega um momento, se Deus tira o seu controle, eles se entregam. Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Veja isso aí. Os dias vão ser maus, meus irmãos, porque os homens vão ser mais amantes de si mesmos, avareza. Então os dias, meus irmãos, cada dia vai ser mau, egoísta, e tudo camuflado, a camuflagem. Hoje nunca se usou tanto o nome de Jesus, nunca se escondeu tanto atrás de um evangelho com tanta falsidade e mentira, meus irmãos. Muita mentira, muita falsidade. Todo mundo se esconde atrás de Jesus. O nome de Jesus dá dinheiro. Nome de Jesus, fala em nome de Jesus, que o nome de Jesus realmente tem, as pessoas respeitam o nome de Jesus. Fala em Jesus, fala em Jesus. Vamos pregar em nome de Jesus para ganhar dinheiro. Vamos pregar. Satanás está aí. Tudo se usa o nome do Senhor. Eu sou cristão. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Nós precisamos realmente viver o evangelho. Nós precisamos ser cristão, meu irmão. Nós precisamos ter seriedade com as coisas de Deus. Nós temos que ter temor com as coisas de Deus, meus irmãos. Os homens estão escandalizando o nome de Deus, estão escandalizando o cristianismo, estão escandalizando o evangelho, cada dia mais, meus irmãos, cada dia mais. Uns estão na prostituição dizendo que é cristão, os outros estão, meus irmãos, tudo quanto é aberração, tudo quanto é balada, tem oração, meus irmãos. Vão até pro roubo, fazem a oração antes de roubar. Senhor, misericórdia de nós, Pai, que possamos realmente estar na Tua palavra, cheio do Teu Espírito. Nós precisamos realmente abrir a boca e realmente contestar tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. Precisamos contestar o povo. A gente sabe que os gentios, os ímpios estão aí. O problema é aqueles que estão se dizendo que são cristãos, estão na aberração. A gente sabe que o ímpio está aí, a gente sabe que o gentio está aí, aqueles que realmente não vivem nos caminhos de Deus e nunca conheceram o caminho de Deus, a gente sabe que eles estão vivendo, eles não conhecem a palavra. O duro, aquele que professa que é de Deus, aquele que fala que é cristão, esse sim, meus irmãos, esse sim a gente tem que bater de frente. A gente tem que bater de frente, a gente realmente tem que cobrar deles. Se você é cristão, então você tem que andar na justiça de Deus. Se você é cristão, você não pode estar na mentira. Se você é cristão, você não pode estar na injustiça. Porque é isso, meus irmãos. Aquele que diz que nele está, tem que andar do jeito que ele andou. A igreja, meu irmão, a igreja
ela tem que cobrar uma posição daqueles que estão professando ser realmente irmãos e não são. É o papel da igreja. O papel da igreja é esse, meus irmãos. O papel da igreja não só é ir lá pedir bênção, abençoa a tua casa, abençoa a tua vida, manda o dízimo pra cá, olha, você vai ser abençoado, a sua vida vai melhorar. Profetizam, bênção, quando o povo realmente está passando por uma prova. Como diz Jeremias, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meu irmão, não há paz. Não há paz, não. É duro quando um povo profetiza, vai ser bênção, o país vai mudar, esse é o país de Deus. Meus irmãos, mas o povo não é. Profetizam, curam a ferida do meu povo artificialmente, dizendo quando há paz, paz. Meus irmãos, não tem paz, tem tribulação. Tribulação. Pelos frutos, meus irmãos, você conhece realmente a ação, porque na verdade os homens não estão movendo no mundo espiritual. Nada, não está acontecendo nada no mundo espiritual, meus irmãos. Não está acontecendo nada no mundo espiritual. Pode se levantar meia nação para orar. Se orar ainda do mesmo jeito, meu irmão, não vai acontecer nada, nada. O que está profetizado. Eu creio sim. E quando o justo, meu irmão, ele pode orar sozinho, as coisas acontecem. Nós precisamos realmente tomar uma posição com Deus. Precisamos se voltar ao Senhor, viver na verdade do Evangelho, meus irmãos. Precisamos combater o bom combate das heresias, do engano, meus irmãos. Aqueles que dizem ser cristão não são. O apóstolo Paulo colocou muito em prova aqueles que realmente se diziam apóstolo. Nós vemos que a igreja cobrou muito, a igreja primitiva. Nós vemos que no livro de Apocalipse, a igreja cobrava aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Nós vemos, meus irmãos, que nós estamos vivendo o mesmo tempo. Muitos dizendo que são cristãos e não são. O cristão realmente tem que andar na palavra de Deus, ser um homem de Deus, ser equilibrado no Senhor, tem o espírito da mansidão, tem o espírito da longanimidade, mas ele tem que ser ousado também, para combater a falsidade, a mentira, o engano, meus irmãos. Ele tem que bater. Então nós não podemos deixar realmente, a igreja não pode se calar, meus irmãos, a igreja não se cala. A igreja realmente tem que se levantar, a verdadeira igreja, meu irmão, a verdadeira igreja do Senhor, a verdadeira, porque tem a falsa, meus irmãos. Há a porta larga e a porta estreita, meu irmão, porque o que estão nas portas estreitas, os homens de Deus, a mulher de Deus tem temor de Deus, temor, meus irmãos, de não sair da sua palavra, tem o temor de não proferir coisa errada da sua boca. Precisamos ter esse temor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui de Josafá. Nós pegamos a linhagem de Josafá. O seu pai era Asa. Amém? E nós vemos que Asa realmente ele renova uma aliança com Deus. Então veio o Espírito do Senhor, segundo a Crônica 15, e veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o acharei. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, o buscaram e o acharam. E naquele tempo não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava. Mas muitas perturbações estavam sobre o habitante daquela terra. Nós vemos, meus irmãos, não havia paz sobre a terra. Havia uma tribulação, meus irmãos, tanto para quem entrava como saía. Mas por que tudo isso estava? Porque eles estavam verdadeiramente sem Deus. Eles estavam verdadeiramente sem Deus, meus irmãos. E eles estavam verdadeiramente quem os ensinasse na lei de Deus. Um povo totalmente tribulado. Nós estamos falando isso, meus irmãos, do reinado de Asa sobre Judá. E nós vemos que, continuando, e naqueles tempos não havia paz para quem saía nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia.
Mas esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim com ele, e os estrangeiros de Efraim e Manassés, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amém? Meus irmãos, essa é uma situação, a perturbação. Nós vemos que havia uma perturbação dentro daquele reinado de Asa no princípio, meus irmãos. Mas veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa para proferir o que ele deveria fazer. Ele dizia: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Mas, porém, se vos deixar, ele vos deixará. Mas nós vemos, e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. Aí está o grande problema, meu irmão. Um povo sem profecia, ele se corrompe. Um povo sem viver a palavra de Deus, ele se corrompe, meu irmão. Um povo sem viver a verdade do evangelho, ele está corrompido, meus irmãos. E não tinha verdadeiros sacerdotes que ensinassem o povo. Meus irmãos, a palavra é tudo. Se nós tirarmos a doutrina da igreja para que os homens vivam em justiça e procurem andar em justiça, meus irmãos, ele vai ficar corrompido. Não adianta eu preparar um cerimonial religioso. Eu preparo um cerimonial religioso, olha, vamos para a igreja, vamos louvar, e vamos louvar, e vamos louvar, e vamos dançar, e vamos pular, pula no espírito, fala todo mundo em língua, e vamos cantar, e vamos dançar. Meu irmão, isso é um cerimonial religioso. Se não tiver a doutrina, meu irmão, como que o povo realmente vai ser educado? Como o povo vai conhecer exatamente que eles estão no erro? Se não há doutrina dentro da igreja, precisa realmente. Aquele povo estava sofrendo porque não havia sacerdote que ensinava a verdade da lei. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos num país realmente que se diz totalmente cristão. Tem muitas igrejas, mas são muitos poucos que hoje estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente dentro dos púlpitos. Tem um povo, sim, santo de Deus, a igreja verdadeira, mas a maioria, meu irmão, se desviou de pregar o verdadeiro evangelho, se entregaram às fábulas. As fábulas, meus irmãos, porque é tremendo quando você encontra uma pessoa de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, meu irmão. É tremendo quando você encontra uma pessoa que vive a palavra de Deus, o temor que ela tem, o zelo, meu irmão. Ela profere palavras de edificação, palavras de bênção. Nós precisamos orar, Senhor. E precisamos de verdadeiros sacerdotes que ensinem. Precisamos de homens de Deus, idôneos, comprometidos com a sua palavra. Precisamos de pastores, de homens realmente que tenham zelo com o temor, que se entregue de todo o coração, de toda a alma, para que as vidas sejam edificadas verdadeiramente para a salvação. Estava aqui o povo todo perturbado, meus irmãos, tudo. Havia uma perturbação sobre o povo, porque eles não estavam vivendo a verdadeira palavra. Sabe o que está faltando sobre as nossas nações, meu irmão? O povo de Deus. Um povo realmente que viva no temor de Deus, meus irmãos. Não um povo que faz barulho, meu irmão. Mas um povo, não um povo soberbo, mas um povo realmente que esteja na oração, um povo que esteja na palavra, um povo que esteja no temor, meus irmãos, um povo que esteja combatendo a mentira, um povo que esteja realmente exortando e corrigindo aqueles que falam que são cristãos, estão na prostituição, estão na mentira, estão ganhando dinheiro com a mão enganosa, meu irmão. A igreja tem esse papel. Nós temos esse papel, meus irmãos. E nós vemos que o povo estava perturbado. Eu digo, sabe por que muitas vezes as pessoas estão perturbadas dentro da sua casa? Quantos casamentos, meus irmãos, estão perturbados? Porque falta Deus dentro do seu lar. Falta viver a palavra de Deus dentro do seu lar. Quantos filhos e pais estão todos perturbados, meus irmãos? A sua vida está toda perturbada.
Não tem paz dentro da sua vida, meu irmão, porque falta você viver a palavra de Deus. Falta você realmente buscar a palavra de Deus. E eu digo, nós estamos ficando escassos, meus irmãos, de homens de Deus que pregam a palavra. Tem muitos, mas já está difícil de encontrar, meu irmão. São poucos. Está difícil de procurar, meu irmão. A gente tem que se esforçar e andar, procurar a palavra, andar com aqueles realmente que são de Deus, que vivem a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que viver a palavra de Deus, temos que ter um temor, o princípio da sabedoria, temer a Deus é andar nos seus mandamentos, temer a Deus é fazer nada que nos tire da direção de Deus, fazer nada para entristecer o Senhor, aleluia. Nós temos que ter esse temor de Deus é amar o próximo, temor de Deus realmente você está disponível exatamente para corrigir o caminho daqueles que estão indo para o abate, meus irmãos. Nós vemos que Asa, quando realmente ele colocou o povo, a palavra diz que ele tirou toda imundícia sobre a terra. Mas esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações das cidades. Amém? Da terra. Olha que tremendo. Deus está falando com você. É tempo, sabe, de fazer o quê, meus irmãos? Dar ouvido naquilo que Deus tem falado. Asa, ele ouviu e ele já colocou em prática. Amém? Ouvindo as palavras, Asa de Obed cobrou ânimo e tirou as abominações. Meus irmãos, agora é hora de ânimo. Nós temos que ter ânimo e cobrar o ânimo, meu irmão. Nós precisamos ter ânimo agora, ânimo, força, vontade, determinação, ação. E tirou as abominações da terra. É tempo da gente tirar as abominações, meu irmão. Quanta abominação está nos nossos caminhos, na nossa vida, e nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar as abominações, meus irmãos, dentro do nosso lar. O que está abominável ainda dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã? O que está abominável? Antigamente, quando se pregava, há muitos anos atrás, falavam, vamos tirar as abominações, tirava os ídolos. Os ídolos, antigamente, eram as imagens de escultura. Tira as imagens daqui, os chamados quebra-santos. Os quebra-santos sumiram, porque as pessoas hoje não têm mais santos. Porque a gente vem do rito católico de criar imagens dentro de casa, não é verdade? Eu sou desse tempo de criar imagens, tive muita imagem dentro de casa, até amarrava as imagens para não cair, como eu já falei já na pregação. Hoje, aonde está a abominação, meu irmão? Estamos falando de abominação. Abominação, o teu ídolo hoje é uma TV, o teu ídolo é um computador, o teu ídolo é aquilo que te rouba da presença de Deus, meu irmão. Abominações. Quantas situações ainda você está fazendo abominável a Deus? O teu palavreado é um palavreado puro para Deus? Ou você ainda tem colocado palavras malignas, malditas dentro da sua casa? Meus irmãos, Deus criou a nossa voz. Deus nos deu sabedoria, aleluia, para nós proferirmos palavras de bênção em todo momento. Como eu já preguei uns tempos atrás, às vezes a mãe pega o filho e fala pestinha, ou fala outros nomes. Meus irmãos, nós não podemos proferir palavras que realmente amaldiçoem os filhos. Os filhos têm que ser uma benção, ser tu uma benção. O Senhor diz para Abraão, ser tu uma benção. Amém? Ser tu uma benção. Filho meu, ser tu uma benção. A tua casa é uma benção, o teu filho é uma benção. Tem pais que falam, esse meu filho não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Meus irmãos, tudo. Você está proferindo o quê? A sua casa tem jeito, o teu filho tem jeito, tudo tem jeito dentro da sua casa. Porque quando você fala que não tem jeito, você está proferindo uma incerteza, uma incredulidade, realmente, e está proferindo que aquilo vai ficar pior ainda. Eu digo, é tempo de mudar. É tempo de renovar a nossa vida, a nossa alma, meu irmão. Então, eu posso até proferir que os dias vão ser mal, mas isso está profetizado dentro da palavra, exatamente porque os homens estão andando errado. E isso está profeticamente já escrito e não tem como mudar. Não que a gente queira que isso aconteça, não. Mas está escrito. Agora o teu filho não. O teu filho, minha irmã, você realmente pode mudar a vida dele. Você pode mudar a vida dos que estão na tua casa. Asa estava ali reinando sobre um povo. O povo estava totalmente desviado da palavra de Deus. Mas quando ele ouviu o profeta, ele colocou o seu reinado em ordem.
meus irmãos. Então, é isso que Deus está falando para a sua vida hoje. Nós precisamos, aleluia, porque nós precisamos primeiro colocar nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Precisamos colocar nossa família em ordem. É tempo de colocar sua casa em paz. É tempo de fazer a sua casa buscar o Senhor. É tempo de fazer todos aprenderem a palavra de Deus, porque ali Judá estava sem sacerdote que ensinava o povo. Por isso que o povo andava totalmente perturbado, porque não andava nos caminhos de Deus. Eu digo, é tempo de fazer o povo andar no caminho de Deus aí dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã. É tempo de começar a pregar a palavra dentro de casa. É tempo de desligar essas telinhas de TV e começar a fazer um culto dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus, é tremendo, culto, meus irmãos. Tem que fazer culto todo dia, meu irmão, todo dia. Vai lá, pega a palavra, se reúne com a família, começa a ler a mensagem, aleluia, começa a orar, começa a profetizar, porque a fé vem pelo ouvir, começa a dar testemunho, começa, meu irmão e minha irmã, aleluia, o seu lar vai mudar, vai tirar essa tribulação daí de dentro, porque quem está reinando é inimigo, mas a hora que você começar a se chegar a Deus, meu irmão, e resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. É tempo de mudar. Deus veio para mudar a tua vida, meus irmãos. Você está tão preocupado, o que vai acontecer com o governo, aí o governo vai sair, o governo vai entrar, o governo vai deixar, um vai subir, outro vai descer, aí o que vai ser de nós agora? Meu irmão, apaga isso, pega a palavra de Deus, meu irmão. O mundo pode estar lá fora, totalmente desfazendo, mas você tem que ficar debaixo da destra de Deus, das asas do Senhor, aleluia, meus irmãos, é na palavra. O diabo chama atenção, olha o cenário lá fora, olha o que está acontecendo lá fora, todo mundo preocupado, e você realmente imaturo, não andando na mensagem de Deus, porque se você estivesse na palavra de Deus, você estaria tão em paz, estaria olhando que aquilo que está acontecendo, porque os homens estão andando totalmente desviados da palavra de Deus, e nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, meus irmãos, não no que o diabo está fazendo, mas no que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Deus vai mover, a tua casa está bagunçada, mas Deus vai mover dentro da sua casa. Meus irmãos, eu não estou preocupado com o governo, mas eu estou preocupado com a tua vida, eu estou preocupado, meu irmão, não com o governo, eu estou preocupado com as vidas que estão desviadas do caminho do Senhor, eu estou preocupado com aqueles que ainda não têm a Jesus, aleluia, glória a Deus. Então o meu foco tem que estar nas almas, o meu foco tem que estar nas vidas, o meu foco tem que ser para aqueles que não conhecem a Jesus se despertar, e para aqueles que estão andando manco, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão no evangelho, mas ainda não têm se firmado, meus irmãos. Então é tempo, meu irmão, que Deus está falando com você, desperta, aleluia, glória a Deus, porque Deus vai fazer coisas. Deus está falando que é tempo de colocar a casa em ordem, para que Deus possa abençoar a sua vida. Deus quer tirar toda esta tribulação que está dentro da sua casa, é tribulação em todas as áreas, meus irmãos. O povo que entrava, o povo que saía, meus irmãos, estava todo tribulado. A sua casa, meu irmão, em todas as áreas, entra, sai, tribula, entra dinheiro, sai dinheiro, entra isso, sai aquilo. Meus irmãos, seu marido entra tribulado, o seu filho sai tribulado. Meus irmãos, é tempo de trazer paz dentro da sua vida, e só vivendo em Deus para quebrar todas as forças da natureza das trevas, meus irmãos. Porque se nós voltarmos lá ao livro de 2 Crônica, nós vemos que a tribulação era grande, muito grande era a tribulação do povo, mas o Senhor, quando o povo buscou, deu paz, aleluia, ali para o reinado de rei Asa. Então nós precisamos ficar. Depois nós complementamos o reinado de rei Asa, que lá no final ele realmente deixa o Senhor novamente, e aí ele cai. Então nós precisamos, meus irmãos, entender o propósito de Deus. É tempo de mudar, é
tempo exatamente de buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É tempo de se encher da palavra do Senhor, é tempo de ter temor de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mover neste dia sobre cada coração, meu Pai, sobre cada vida, meu Deus, que eles tenham, Senhor, a direção, que eles estejam firmados, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, nos enche do Teu poder e da Tua glória, Senhor, que o Senhor possa mover poderosamente dentro deste lar, meu Deus, tirando toda esta tribulação, meu Deus, que o Senhor encha essas almas, essas vidas pelo Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor liberte aqueles que estão cativos, Senhor, que este ânimo venha sobre essas vidas a partir de agora, porque vai ter renovação dentro deste lar, meu Pai, vai ter paz dentro deste lar, meu Deus, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor faz cessar toda esta opressão sobre a terra, Pai amado, de cada irmão, de cada ouvinte, a opressão que está nas suas vidas, meu Deus, porque não havia paz, mas o Senhor veio para trazer a paz, o Senhor veio para trazer o renovo, o Senhor veio para trazer a vida, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor veio para cessar a guerra entre pai e filho, entre esposa e esposo, é tempo de paz, e o Senhor vai trazer o renovo, creia somente, é tempo de viver a palavra, é o Senhor que visita aqueles que estão enfermos, que liberta aqueles que estão cativos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, amém. Precisamos falar, ter discernimento, a igreja não pode se calar, a igreja tem que falar, meus irmãos, dentro daquilo que é justo, aquilo que é honesto, amém. Então nós temos que permanecer fiel a Deus, só Deus é fiel, meu irmão. Precisamos ter fidelidade um para com os outros, amém? Vai lá no mural, deixa lá um recado, amém? Glória a Deus, e precisamos estar ligados uns aos outros. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.